Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Já já nós vamos começar aqui com o doutor. Deixa eu chamar ele. Olá, boa noite. Boa Tudo noite, bem? Gisele, boa noite. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, você? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeito. Você me ouve bem? Sim, tá ótimo. E Que aí, bom. tudo certo? Tudo ótimo, tudo bom. Animado para o nosso bate-papo aqui, para a nossa live. Que bom, que eu tenho uma lista enorme aqui de perguntas para fazer, hein? Que bom, vai ser um enorme prazer. Vai ser um enorme prazer. Vai ser um prazer. Que joia. Bom, primeiramente, doutor, muito obrigado por você aceitar esse convite, né? Investir um pouquinho aí do seu tempo para trazer essas informações para nós que são tão importantes. E eu acredito que os pais, os profissionais que estão atendendo as crianças aí, né, vai poder trazer muito auxílio neste momento que as dúvidas são tão grandes, né? Exatamente, Gisele, eu agradeço muito o convite, um prazer, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder contribuir nesse momento de tanta aflição para todo mundo, uma doença nova, não só para os pais, mas para toda a comunidade científica, toda a comunidade médica do mundo inteiro, é novidade para todo mundo, pegou a gente de surpresa. E então, assim, poder transmitir as informações agora nesse momento, para mim é um enorme prazer mesmo. Felizmente, agora eu tenho feito lives desde o começo da pandemia, agora, passado já 10 meses, a gente tem muita informação científica já com comprovação, então realmente é muito gostoso esse tipo de bate-papo, porque a gente consegue passar tudo que a comunidade científica aprendeu nesses 10 meses com essa doença. Sim, e eu acho que isso que é importante, né? Porque assim, vai tendo tantos conflitos de informações, vai nos chegando tantas coisas, e eu acho que isso vai gerando mais angústia, mais medo, né? Mais pavor, e tudo isso faz com que a gente paralisa, né? Em meio a essa situação. Então, que bom que é poder contar, né, com essas informações aí que você tem mais fresquinha para poder nos orientar e talvez acalmar um pouco com esses conhecimentos, né? Perfeito, vai Você ser um quer falar enorme um prazer. pouquinho? Você quer falar um pouquinho da sua experiência, doutor, de repente, para as pessoas, né, te conhecerem? Sim, eu sou pediatra, minha formação é de pediatra geral, eu fiz especialização em pneumologia e alergia pediátrica, fiz toda a minha formação na Unicamp, a graduação, a residência em pediatria, especialização em pneumologia pediátrica na Unicamp e na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e fiz mestrado e doutorado na Unicamp e trabalho com pneumologia pediátrica, além de pediatria geral, mas com especialidade de pneumologia pediátrica. Faço um consultório, me dedico ao consultório e sou o atual presidente do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então, a Sociedade de Pediatria de São Paulo é uma sociedade extremamente atuante, como eu sei que a do Paraná também, são as sociedades muito atuantes, e a de Pediatria de São Paulo é muito atuante, e eu presido o Departamento de Pneumologia Pediátrica, então eu estou diretamente envolvido com toda essa parte de ensino, de divulgação de informação, de pesquisa, né? E também com o Uhum. doutorado na Unicamp, tudo realmente a minha área é de pneumologia pediátrica. Então é uma doença que, lógico, atinge vários órgãos do sistema, mas acaba sendo o principal a parte respiratória, então eu acabo estando bem envolvido aí com tudo que tem sido publicado. Tá. Bom, então vamos lá, né? A gente tem várias perguntas aqui para mim ir fazendo para você e também depois, de repente, no final a gente abre um espaço para as pessoas que estiverem assistindo, quiser também complementar ou perguntar alguma coisa aquilo que ainda não foi falado, né? Mas acho que Fantástico. assim, a primeira coisa que acho que a gente precisa entender um pouquinho, né, sobre essa questão da incidência do Covid nas crianças e adolescentes, né? Então, o que você pode nos dizer com relação a isso, com base nos estudos, daquilo que vocês estão acompanhando?
Perfeito. Então, essa é uma ótima pergunta, é uma coisa extremamente importante. E eu até gostaria de dizer assim, como eu trabalho com pesquisa, a gente acaba passando informações que a gente faz questão de falar que são tudo baseado em ciência. Assim, normalmente, quando eu faço qualquer tipo de apresentação, eu coloco as referências. Eu gosto de colocar as referências para as pessoas saberem. Esse tipo de live com duas pessoas eu não consigo fazer isso, mas tudo que eu falar, tudo que falar vai estar na minha página do Instagram com as referências, né? Então quem quiser ver qualquer desses trabalhos, dessas referências, tá na minha página, né? Então normalmente eu falo do trabalho, eu gosto de mostrar, olha, tá aqui a autora e tal, o autor é tal, foi publicado em tal revista, em tal mês. É uma coisa importante que funciona bem de mostrar. Então, eu só queria, nesse começo da palestra, da live, dizer que está tudo lá. Está tudo na minha página, todas essas referências. Então, eu vou falar tudo que for falado é baseado nesses trabalhos. Então, essa questão da incidência... Eu só posso reafirmar, porque, na realidade, eu conheci você por meio disso, né? Assisti uma live sua... E vi que você realmente trouxe as referências, trouxe os dados, né, estatística. Então, isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, gente. Então, realmente está lá, vale a pena conferir depois. Excelente. Então, vamos falar da incidência. Essa pergunta é extremamente importante. Vamos falar da incidência. A gente sabe agora, 10 meses depois do início da pandemia, ou seja, de começar a expandir a pandemia, a gente viu nitidamente que as crianças são muito menos acometidas do que os adultos. Então, passados 10 meses, isso começaram trabalhos lá em março, a gente estudou muito trabalho da China, né, porque obviamente era a China que publicava esses trabalhos no começo, tudo que a gente aprendia era da China, né? Eu brinco que quase que eu aprendi a falar mandarim no começo, porque era tudo da China, mas felizmente estava tudo em inglês. E aí era tudo trabalhos da China, e aí começaram. Então, no começo, lá em março, quando eu apresentava os trabalhos, eram todos trabalhos chineses. Agora, além dos trabalhos chineses, temos do mundo inteiro. Então, temos trabalhos americanos, temos trabalhos italianos, que a Itália, como todo mundo acompanhou, foi assolada de uma forma muito grave pela Covid. Trabalhos espanhóis, trabalhos do Reino Unido, trabalhos australianos, trabalhos brasileiros. Então, é muita informação, então eu gosto de condensar. Então, hoje a gente sabe que a incidência em crianças, uma coisa que eu já gostaria de deixar claro, durante toda a live, quando eu falar crianças, estou me referindo a 0 a 18 anos, quando for uma faixa etária específica, eu vou determinar que é aquela faixa etária. Então, crianças 0 a 18 anos. A incidência no mundo, ela gira entre 1 e 3% dos casos. Só que a população de 1 a 18 anos no mundo equivale a 20% da população. Então a gente sabe que é uma doença que espalhou de uma forma que assolou todo mundo. As crianças, elas representam 1 a 3% dos casos de Covid, sendo que representam 20% da população. No começo, poderia-se alegar que era porque as crianças não estavam indo na escola. Agora, isso já não serve mais, porque a gente tem um monte de pai e mãe que foram contaminados e a criança em contato com essas famílias. Então, a incidência realmente é bem inferior da Covid-19 para crianças do que é para o restante da população. Ótimo. E o quadro clínico das crianças, né? Isso. A gente bom, vamos então deixar combinado. Crianças, a gente está falando então entre essa faixa etária aí, né? Exato. O quadro clínico deles, como que funciona? Então, o quadro clínico, ele é felizmente muito brando, o que para nós, pneumologistas pediátricos, foi uma enorme surpresa. A gente trabalha com vírus respiratórios há muitos anos e a gente sabe que os vírus respiratórios, eles têm um comportamento em U. Eles são mais graves nos extremos de idade. Eles são mais graves nas crianças, quanto mais nova a criança, mais grave, e mais graves nos idosos. Isso serve para inúmeros vírus. Citando os dois mais famosos, serve para o vírus influenza, que é o vírus da gripe, que tem o famoso H1N1, mas tem vários outros, H3N2, H5N7, vários outros. Para qualquer vírus influenza, o quadro é mais grave em idosos e em crianças. Outro vírus muito famoso é o vírus sincicial respiratório,
que acomete idosos, e na criança acomete dá uma doença que as mães temem muito, chamada bronquiolite, que ela pega o final dos bronquíolos e dá uma broncoconstrição, os bronquíolos se fecham e leva a dificuldade respiratória. Então a gente está acostumado com isso. Então quando veio essa doença, eu falei, pronto, né? Os clínicos, os geriatras e os pediatras vão ficar todos malucos. Mas, felizmente, o coronavírus tem poupado as crianças de uma forma surpreendente. Existem várias teorias de por que isso ocorre, a gente pode até falar por cima, mais para frente. Mas a questão é que o quadro clínico, Gisele, felizmente, ele é extremamente leve na maioria dos casos. Então, eu quero deixar bem claro que quando a gente fala a maioria dos casos, porque eu vou citar alguns casos graves. Mas o que ocorre? A gente sabe, citando todos esses trabalhos também, como eu falei, antigamente, lá para março, em abril, a gente falava trabalho chinês, depois apareceram os suecos, os Reino Unido, os americanos. Hoje tem inúmeros trabalhos. A proporção de crianças assintomáticas, ou seja, que tem coronavírus, não tem absolutamente nenhum sintoma, é em torno de 30%, 30% a 33%. Ou seja, de cada 10 crianças, 3 a 4 não vão ter nenhum sintoma. E os outros 68% das crianças vão ter quadros leves. E 2% os quadros graves. 68% vai ter leves ou moderados. Ou seja, ele pode ter um pouco de tosse, um pouco de nariz correndo, um pouco de dor de garganta, um pouco de febre, mas vão ser quadros leves que não vão precisar internação. Então, detalhando um pouquinho mais, esses 68% que vão ter sintomas, o coronavírus, e isso é importante até para a gente saber agora que está tendo a reabertura do convívio, não só das escolas, mas dos convívios, das reuniões com as pessoas, e essa abertura que está tendo, a criança pode ter coronavírus, pode ter absolutamente qualquer sintoma, mesmo que seja muito leve. Então eu gosto de dizer assim, quando uma mãe chega no consultório e fala, o meu filho está com 2 pontos, qualquer sintoma que pegue vias aéreas, que venha depois dos 2 pontos, e ela emenda, doutor, isso pode ser Covid? A resposta é sempre sim, isso pode ser Covid. Então pode ser só uma dor de garganta extremamente leve, pode ser só uma dor de cabeça, pode ser só o nariz escorrendo, pode ser só espirros com um pouco de obstrução nasal, pode ser uma tosse, pode ser febre sem nenhum outro sintoma, pode, inclusive, agora ter vários relatos mostrando que algumas crianças se manifestam apenas com sintomas gastrointestinais, por exemplo, apenas com diarreia. Então, o quadro é extremamente amplo e ele pode ser extremamente variado. A questão é que, felizmente, 98% dos casos vão ser quadros ou assintomáticos ou leves a moderados. Quando a gente fala moderados, são quadros que não vão necessitar internação. 2% dos quadros podem necessitar de internação, e sim, nesses 2% que são mais graves, cabem 2 considerações. Para quem é mais grave? Para 2 tipos de crianças. Crianças com comorbidades, tá? Então, esses 2%, crianças com comorbidades e crianças na faixa etária de 0 a 1 ano. Então, isso é uma coisa muito legal de entender. Quando a gente pega o grupo de crianças 0 a 18 anos, são muito menos acometidas e o quadro é muito menos grave. Se você pega só as crianças, aí sim, quanto mais nova a criança, e aí a gente fala principalmente da faixa de 0 a 1 anos, mais grave o quadro. Então, com essas crianças de 0 a 1 ano, a gente realmente tem que ter um cuidado a mais. São crianças que são mais susceptíveis a uma evolução um pouco mais grave. Mas aí vem as outras crianças que são as comorbidades. E isso sim a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E com comorbidades é importante entender que isso não é qualquer comorbidade, são quadros mais complexos. Por exemplo, crianças com imunodeficiências, ou seja, alguma deficiência comprovada do sistema imunológico, crianças com cardiopatias, que têm alguma repercussão hemodinâmica, ou seja, que leva a algum problema, essa cardiopatia não só problema anatômico, e crianças pneumopatas. Das pneumopatas, isso já é uma pergunta, e eu já vou me adiantar, porque em todas as lives eu sempre peço para as pessoas mandarem a pergunta antes, e essa é uma pergunta muito recorrente. Dentro das pneumopatias, a gente tem o quadro de asma. A asma, ela é extremamente importante, tem que ficar muito claro, porque já foi extremamente estudado. A asma ela é um fator de risco desde que não esteja controlada. Então, se a criança está tendo crise de asma, ela está tendo sintomas, ela tem crises de tosse, de chiado, de falta de ar,
essa criança, se tiver em contato com o SARS-CoV-2, pode evoluir com um quadro mais grave. Se a criança está controlada, e a gente, como pneumologista, há décadas luta para que essas crianças estejam controladas, a criança simplesmente não tem nenhum fator de risco a mais. Ou seja, uma criança com asma que está usando uma medicação preventiva. Hoje o que a gente usa são medicações inalatórias. Uma medicação preventiva inalatória para evitar as crises. E está bem controlado, ou seja, não está tendo crises de asma, ela não tem nenhum risco a mais do que qualquer outra criança. Então isso é extremamente... A gente divulga muito isso. Hoje a asma é uma doença extremamente controlável. Não tem sentido no século XXI uma criança ficar tendo crises de tosse, de chiado e de falta de ar. Não tem sentido. Existem medicações para isso. A partir do momento que a criança está sendo tratada, ela não vai ter um risco maior. Tá? Isso é extremamente importante. E aí a gente vai para os casos graves e para os óbitos, que isso é muito importante entender para comparar com outras doenças. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente sabe hoje em termos de óbitos. Tá? Então, eu estou com os dados de hoje exatamente às 17h30, os dados mundiais de hoje às 17h30. A gente tinha 43.713.470 casos no mundo, com 1.162.000 óbitos. Isso dá uma letalidade de 2,7%. Só para vocês terem uma ideia, isso se repete em vários países. Vamos pegar o nosso, obviamente, e os Estados Unidos, que é o país que mais casos tem. O Brasil, hoje, às 5h30 da tarde, tinha 5.409.000 casos, com 157.000 óbitos, dando uma letalidade de 2,9%. E nos Estados Unidos, teve 8.735.000 casos, com 226.000 óbitos, dá uma letalidade de 2,6%. Então, a gente tem uma letalidade no mundo, no Brasil e nos Estados Unidos, de 2,6%. Primeira coisa que tem que ficar claro, isso já é muito divulgado na comunidade científica. Como é que a gente faz esse número? É uma conta matemática. A gente pega o número de óbitos e divide pelo número total de casos. É um consenso no mundo médico, no meio médico, que o número de casos, o de óbitos, ele não deve estar muito subestimado, porque vai a óbito se tinha coronavírus, se vai entrar na conta do Covid. O número de casos, a gente considera que está sendo subestimado a gente está considerando 10% dos casos, ou seja, a gente deve ter 10 vezes mais pessoas que tiveram coronavírus no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, do que o que foi divulgado. Simplesmente porque não consegue testar todo mundo. Né? A gente ficou meses no Brasil, meses, testando só quem estava muito grave. Só fazia teste, a gente atendia um paciente, falava, nossa, ele deve ter coronavírus, não conseguia fazer o PCR porque não tinha, só tinha para pessoas que estavam internadas e que estavam internadas em estado grave. Isso foi por muito tempo. E mesmo agora, a gente não está testando todo mundo. Os Estados Unidos se propôs a testar todo mundo, conseguiu durante 45 dias, depois não conseguiu mais. Ou seja, a gente deve ter 10 vezes mais casos. Então, essa letalidade do adulto, que vamos colocar como 2,6%, na verdade, deve ser em torno de 0,26%. Ou seja, se a gente aumenta em 10 o número de casos, a conta matemática vai dar 0,26%. O número de crianças, o número de óbito em crianças, antes desse ajuste, só para vocês terem uma ideia, como que é? 2,6, vamos colocar, ele é para todas as faixas etárias. Aí a gente pega de cima para baixo os velhinhos acima de 85 anos. A letalidade é 30%, muito alta. Depois vai diminuindo por faixa etária. As crianças, que é 0 a 18 anos, é 0,04% de letalidade, antes do ajuste de 10%. A gente está falando de 4 crianças a cada 10 mil. Fazendo essa correção de que a gente deve ter 10 vezes mais casos, estamos falando 4 crianças em 100 mil. Óbvio que 4 crianças em 100 mil é um horror. Qualquer óbito de criança é um horror. Mas o que é fundamental, e isso é importante entender, se a gente fala, tudo bem, não é 3%, não é 3 a cada 100 que morre, é 4, não é 4 a cada 100, é 4 a cada 100 mil. Tudo bem, mas é uma tragédia. Só que essa letalidade, ela existe para várias outras doenças infecciosas. Isso tem que ficar claro,
quando a gente fala em retomada das atividades, retomada das escolas, retomada da vida, porque é uma letalidade que é triste, mas a gente tem que entender que essa letalidade existe para qualquer doença da criança. Em outros termos, a gente tem várias doenças infecciosas em pediatria que têm um comportamento tão ou mais grave que o Covid e que nem por isso se parou as escolas durante um ano inteiro. Ou seja, essas outras doenças, elas existem. Então, a gente sabe que existem crianças que vão a óbito por gripe, por vírus influenza. Existem crianças que vão a óbito por varicela, varicela popularmente chamada de catapora, a doença mais bobinha do mundo. A enorme maioria das crianças vão ter lá as lesões que vão coçar e acabou. A gente sabe que tem uma porcentagem que vai ter encefalite pelo vírus da varicela e vai a óbito. Então, essa quantidade, essa porcentagem que a gente está falando, de 0,04%, que dá 4 a 10 mil, ou ajustando 4 a cada 100 mil, é uma porcentagem comum a várias outras doenças. Ela é até mais baixa que muitas outras doenças, né? Então, isso tem que ficar claro. Ou seja, a gente está falando dessa letalidade de 3% de uma forma global, só que a gente sabe que o velhinho é 30% e a criança é 0,04%. Então, as três coisas importantes. A gente sabe que a criança ela se infecta menos, ela tem um quadro clínico muito mais leve e tem uma letalidade muito inferior. E concluindo essa primeira parte do quadro clínico, vários trabalhos, repetindo, estão com todas as referências, eu até me sinto mal de falar de trabalho e não mostrar lá, como eu gosto de mostrar a referência, mostrando que a criança transmite menos também. Ou seja, a criança se infecta, ela transmite menos, simplesmente já está provado isso, vários trabalhos. Sim. Tem trabalhos que tem, eu gosto assim, até de trabalhos quando a pessoa põe um título original. Então, por exemplo, tem trabalhos assim, em revistas renomadas, e o trabalho o nome do trabalho é assim: a criança não é a culpada pela transmissão, ela transmite menos. 2 pontos. Vamos voltar para a escola. O nome do trabalho é esse, vamos voltar para a escola. Então, ou seja, a criança, ela transmite menos. Isso está aprovado. Como é que se provou isso? Vendo uma criança que estava com coronavírus, convivendo com outras crianças, com outros adultos, trabalhos, por exemplo, em escolas, em países da Europa que não fecharam escolas, como a Suécia, viram que tinha um caso índice que era criança, ela não transmitia para ninguém. Aí via que, por exemplo, tinha um professor com coronavírus, ele já transmitia mais para outros professores, ou seja, a criança em si, ela transmite pouco o coronavírus, transmite menos do que o adulto. Então isso é bem... Isso foi falado tanto, né, que assim, um dos motivos de deixar a criança, por exemplo, sem atividades, né? Era porque ela era sintomática, e aí ela iria poder passar para outras pessoas, enfim, virou essa confusão de informações, né? Exatamente isso, né? Então, agora, não pode terminar, doutor. Não. Eu só quero deixar claro, assim, só para concluir essa parte. Então, ou seja, a gente sabe que a enorme maioria das crianças vai ter um quadro muito leve, algumas, infelizmente, podem evoluir mal. As que evoluem mal, normalmente são crianças com comorbidades. E se a criança não tem comorbidade, pode? Pode. Só que é isso que tem que ficar claro para uma mãe e para um pai. A possibilidade de uma criança sem comorbidade evoluir mal é igual a de várias outras doenças, né? Várias outras. Isso é muito importante, porque é óbvio que se a gente nenhuma criança for para a escola, tiver vida social, não vai morrer nenhuma criança de coronavírus, também não vai morrer de gripe, também não vai morrer de varicela, também não vai morrer de bronquiolite. E essas outras 3 doenças que eu acabei de citar, são doenças que não fecham as escolas e que a gente convive, e então eu acho muito importante deixar isso bem claro. Sim, mas assim, existe alguns, já que as crianças, né, elas têm esse quadro mais leve, como você mesmo explicou agora, tá, claro, né, tem os casos. Agora, existe alguns sinais ou sintomas de alerta que os pais devem aí observar, devem ficar preocupados, né, nessa questão do quadro aí da criança? Excelente pergunta. Sempre o que vai preocupar, pensando em coronavírus, é a parte respiratória. Então, a gente tem que observar
aquela criança ela tem que ser examinada com qualquer sinal de desconforto respiratório. O que é o desconforto respiratório? É a mãe olhar o filho e falar assim, está difícil dele respirar. Se está acontecendo isso, tem que examinar. Só que eu gosto de falar isso, que tem que examinar, mas não é porque pode ser Covid, tem que examinar porque tem que examinar, porque pode ser uma bronquiolite, pode ser uma gripe, pode ser uma pneumonia bacteriana, causada por bactérias, tem nada a ver com vírus. Então, tem que ser examinada, mas não é por causa do coronavírus. Qualquer criança com algum sinal o termo que a gente usa é desconforto respiratório, ela tem que ser examinada. Eu gosto de falar para a mãe, mas às vezes eu olho e não sei se está. Se você não sabe se está, é melhor levar. Se você está na dúvida, se está respirando bem, tem que ser examinado, né? Ou seja, olhou, está respirando bem. Ah, nossa, não sei, estou achando que está. Leva para ser examinado. Mas insisto, não por causa do Covid, porque tem que ser examinado. Uma criança com dificuldade respiratória. E o outro sinal é a febre. A gente sabe que muitas vezes a criança vai ter febre, não vai ter mais nada, mas isso é um padrão em pediatria. Crianças acima de 3 meses, quando tem febre por mais de 48 horas, tem que ser examinada. Por que acima de 3 meses? Porque abaixo de 3 meses, se está com febre, tem que ser examinada na hora. Mas isso é 200 anos atrás, isso não é coisa de Covid. Uma criança com menos de 3 meses com febre tem que ser examinada. Passou dos 3 meses, a mãe pode esperar os tradicionais 48 horas. Isso vale para Covid também. Tá com o nariz escorrendo, uma dor de garganta, nossa, tá super leve. Se tá com febre a mais de 48 horas, leva para o seu pediatra para examinar. Então, o que tem que observar, além da febre por mais de 48 horas, a questão da dificuldade respiratória. Isso é extremamente importante. Olhou, está com dificuldade respiratória, leva para ser examinado. O diagnóstico, doutor, é feito da mesma forma que é feito com os adultos? Como que é? Exatamente da mesma forma. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito nas lives. É importante entender que a gente tem 2 exames que são completamente diferentes. Um é o PCR, que é feito com aquele do cotonete no nariz até o final da nasofaringe, onde a gente vai conseguir identificar o vírus. Na verdade, a gente pega fragmentos do vírus e por uma técnica chamada PCR, a gente consegue identificar qual vírus é. Então, isso é para o quadro agudo, para aquela criança que quer saber se está doente. Lembrar que nos primeiros 3 dias, isso para criança, para adulto, tem muito falso negativo. Então, o PCR não é para ser feito no primeiro sintoma, né? A não ser que a criança não esteja bem. Mas se a criança está bem, e isso vale para adulto também, não adianta fazer nas primeiras 72 horas. Passou de 3 dias, é esse exame que a gente vai fazer, tá? Essa é a forma correta de fazer o diagnóstico, onde a gente vai identificar o vírus. Fora isso, tem o teste onde a gente vai identificar os anticorpos, que tem a sorologia, que é feito colhendo o sangue, ou o teste rápido de anticorpos, que é feito com uma gotinha de ponta de dedo, e esse vai ver anticorpos. Então, esse não é para ver se está doente naquele momento. Por quê? Porque ele detecta 2 anticorpos. Um é o IgM, que é o primeiro anticorpo que vai ser produzido para combater a infecção, que ele começa a ser produzido depois do 7º dia. Né? E depois tem o IgG, que começa a ser produzido depois do 10º dia, e esse vai continuar positivo. Então, a sorologia, ou o teste rápido de sangue para ver anticorpos, é muito mais no sentido de saber se já teve o coronavírus, né? Ou o quadro convalescente, que já passou de 7 a 10 dias. Então, não adianta fazer a sorologia, o teste rápido com gotinha de sangue, antes de uma semana. Então, se quer saber se está com coronavírus, o exame é o PCR, igualzinho do adulto. Tudo que eu falei de exame vale para criança e para adulto. Tá. E tem algum tipo de exame de imagem também, assim, que é importante fazer, né, para acompanhar a avaliação, para acompanhar, sei lá, depois, né, a criança teve... Não sei se pode ficar alguma sequela na questão respiratória, pulmonar, entendeu? Então, tem algum exame que tem que ser feito depois, ou até mesmo... Excelente, excelente pergunta. Na realidade, eu gosto assim, a gente às vezes fala que a ciência mostra, mas tem que fazer algumas ponderações, né? O coronavírus é uma doença que se mostrou que a tomografia de tórax, ela se altera bem antes do que o raio-x, o que também acontece em outras doenças, né? Mas existem vários casos, onde o raio-x não estava tão alterado e a tomografia estava já bem alterada. Então, primeira coisa, qualquer exame de imagem
tem que ser feito após a avaliação pelo pediatra da criança. Aliás, qualquer exame de qualquer forma. Então, às vezes, a mãe liga e fala assim, doutor, está com isso, não é melhor fazer o PCR? Fala assim, não existe fazer PCR antes de ser examinado, é muito mais importante o exame clínico, infinitamente mais importante. O exame clínico feito pelo pediatra é muito mais importante do que qualquer exame laboratorial e qualquer exame de imagem. Dentro dos exames de imagem, o pediatra vai conseguir identificar se aquela criança pode fazer apenas um... Primeiro, se ela precisa de algum exame de imagem, porque a maioria não vai precisar, o escuta vai estar normal, vai ver a saturação, né, que é aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo, onde vai ver a quantidade de oxigênio que está sendo, quantidade de hemoglobina que está transportando o oxigênio, isso a gente vai ver, e vai fazer a avaliação clínica. Baseado nisso, ele vai ver se precisa de algum exame de imagem. Em precisando, muitas crianças vai ser suficiente apenas o raio-x, outras vão precisar de uma tomografia. Mas tem que entender que isso tem que passar pelo crivo do pediatra e que, na verdade, a tomografia para uma criança é uma quantidade imensa de radiação. Então, a gente não pode, a cada espirro, a cada tossida, pedir uma tomografia. Não vai dar certo. A radiação é uma coisa acumulativa ao longo da vida. Ou seja, uma pessoa exposta à radiação tem mais chance de ter câncer. A radiação que você está sendo exposta está contando desde o primeiro raio-x que você fez na infância, seja do dente, seja do pulmão, ela é cumulativa. Então, não pode, doutor, está com uma tosse, não é melhor fazer uma tomografia? Não, não é melhor fazer uma tomografia, porque isso daí acaba tendo um ônus para a criança. Então, se tem indicação, tem que fazer, né? Mas isso sempre pela avaliação do pediatra. Então, respondendo a sua pergunta, sempre a avaliação clínica mais importante, o pediatra vai julgar se precisa de um raio-x ou de uma tomografia. Algumas crianças precisam de tomografia, não tem problema nenhum, vai fazer e pronto, né? E as sequelas, como a gente sabe que, felizmente, as crianças têm um quadro clínico muito mais leve, a gente sabe que as sequelas ficam nos quadros graves, né? Quem fica com sequela é aquele, né, todo mundo deve ter, se não tem alguém que conhece alguém que ficou 20 dias internado. Então, essas pessoas que tiveram internações com intubações prolongadas, elas têm uma chance maior de ter sequelas pulmonares. Isso vale para a criança também. Então, quem pode ter sequela são as crianças que tiveram uma evolução grave, que ficaram intubadas, que ficaram internadas, que a gente acabou de ver que é enorme minoria. Aquela criança que teve um quadro leve, doutor, ela estava com febre, estava com uma tosse seca, estava ótima, o pediatra examinou, pediu um PCR e veio positivo, ela teve coronavírus. Pode ficar alguma sequela? Não, não pode, não vai ficar uma sequela. Se foi um quadro leve, que não precisou uma internação, não precisou uma intubação, não precisou oxigenoterapia, não vai ter sequelas, tá? Entendi, tá. Agora, tem uma dúvida aqui, né? O que é a síndrome inflamatória sistêmica que está sendo comentada, né? Excelente pergunta. Então, isso é uma síndrome que também pegou os pediatras de surpresa. É uma síndrome que ela parece muito uma doença, uma antiga conhecida dos pediatras, chamada doença de Kawasaki, que é uma doença inflamatória. É uma doença que leva a febre e um exantema. Exantema, popularmente chamado de grosseirão, vermelhão. A criança fica toda vermelha, fica com uma febre prolongada e normalmente é acompanhado de edema, ou seja, inchaços de extremidades. Então, as pernas, os pés inchados, um vermelhidão no corpo e uma febre prolongada. Esse quadro, que é muito característico da doença de Kawasaki e de algumas outras doenças, como é que surgiu isso? Porque todo mundo pensava que era doença de Kawasaki. Então, isso surgiu na Itália, lá para mais ou menos metade de março, onde viu, nossa, aumentou em 10 vezes o que a gente esperava de doença de Kawasaki. Ou seja, a gente sabe que tem um número X de doenças e estava 10 vezes maior. E aí estudaram e viram que não era doença de Kawasaki, que é uma doença inflamatória multissistêmica associada ao coronavírus. Que é essa doença que é importante entender que assim como a doença de Kawasaki é uma doença inflamatória, não tem um micro-organismo. Então a criança não está com coronavírus naquele momento. Ela vai ocorrer normalmente 1 a 2 meses após a criança ter tido coronavírus. E isso pode ocorrer independente da doença ter ou não sido grave na criança. Ou seja, a criança pode ter tido um coronavírus grave e ter a doença multissistêmica, como pode ter tido um quadro leve, como pode ter tido um quadro assintomático. Então, muitas vezes a criança tem
essa síndrome multi-inflamatória, tem que falar, nossa, isso aqui deve estar associado ao coronavírus. Teve coronavírus? Não, doutor, não teve nada, teve sintoma. Aí você faz o exame de anticorpos e viu que, na verdade, ela já teve e foi assintomática. É uma doença que tem tratamento, que quando tratada tem uma evolução boa, ou seja, existe um tratamento específico um pouco mais complexo, através de, a criança tem que ser internada, receber imunoglobulinas, que são anticorpos, só que tem que entender que a enorme maioria evolui super bem e que é uma doença extremamente rara. Ou seja, ela aumentou, é uma doença que existe, que aumentou, como a doença de Kawasaki aumentou em 10 vezes, mas que é uma doença extremamente rara. Ou seja, existem relatos dessa doença, começou na Itália, depois foi no Reino Unido, nos Estados Unidos, agora o Brasil já publicou trabalhos, mas é uma doença que, quando tratada, tem uma evolução boa e que tem um quadro, que é completamente tratável. E é raro evoluir mal, ou seja, é uma doença que tem... A doença é rara e é muito raro evoluir mal. Obviamente, algumas vezes acontece de evoluir mal, mas é uma doença rara. Você não é uma coisa que a mãe tem que ficar com esse fantasma. É uma coisa que eu falo, eu gosto de comparar, por exemplo, a síndrome da morte súbita do lactente, né? Que a síndrome da morte súbita do lactente é uma tragédia, uma fatalidade, onde a criança vai a óbito e, na verdade, não tem uma causa específica. Ou seja, se você achou uma causa, não é síndrome da morte súbita. Então, se a criança tinha uma cardiopatia, se tinha uma pneumopatia, se tinha uma má formação, não é. Isso ocorre de 0 a 6 anos, desculpa, de 0 a 6 meses, e o que a gente sabe é que ela está associada, muitas vezes, com dormir de bruço. Então, desde 1998, quando foram publicados trabalhos que fizeram associação, que a gente perde criança de 0 a 6 meses não pode dormir de bruço. Não dormir de bruço, não adianta a mãe ficar com aquele fantasma na cabeça, porque é uma fatalidade, né? Da mesma forma que é uma fatalidade, um acidente de carro, ou seja, são coisas que não dependem da gente. A síndrome multi-inflamatória, ela pode ocorrer, sim, é uma coisa que ocorre, mas é uma coisa extremamente rara e não adianta a gente ter uma preocupação com isso, né? Porque a criança, independente disso, ela vai ter contato com o vírus. Hoje, as crianças que estão doentes hoje normalmente pegaram do pai, da mãe, né? E ela pode não ter tido sintoma e pode evoluir com isso. Então, na verdade, não é uma coisa que tem que ficar como uma preocupação, e se ocorrer isso, ou seja, qualquer febre prolongada com vermelhidão vai ser examinada e vai ser tratada e pronto. É importante saber que existe, né? Porque é importante a mãe saber. Que não está associada ao fato do Covid, né? Porque senão a gente já vai fazendo uma bagunça toda e isso. Aí... A criança teve Covid há 1 a 2 meses atrás, mas naquele momento não está com Covid, exatamente. Tá. E tem como prevenir? Tem algum medicamento, tem alguma coisa que dá para os pais, de repente, prevenir para que a criança não pegue o Covid? Então, a gente está aí pelo menos aqui, né, na região, aqui em Maringá, numa briga, aí, numa disputa sobre essa questão da volta às aulas, né? Enfim, tantas informações, tantos prós e contras. Mas tem como prevenir os pais para que a criança não pegue o Covid? Dá algum medicamento ou não? Como que funciona? Excelente pergunta. Na verdade, remédios preventivos, é importante entender que a gente que trabalha com ciência tem que seguir o que a ciência fala. Ou seja, não existe nenhum remédio com comprovação científica que ajude na prevenção. Todas as sociedades médicas do mundo, começando pelo Brasil, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, indo para os Estados Unidos, Academia Americana de Pediatria, FDA, indo para a Europa, nenhuma associação recomenda medicações para serem usados como profiláticos. Tá? Então, existem 2 remédios que mostraram em laboratório que poderiam ter uma ação contra o coronavírus. Um é um antiparasitário chamado nitazoxanida, o nome comercial mais famoso é Anita, e o outro é um remédio para sarna, para piolho, chamado ivermectina. Esses 2 remédios mostraram que poderia ter uma ação em laboratório contra o coronavírus, mas em trabalhos clínicos nenhum mostrou absolutamente nenhum tipo de benefício. Tá? Então, a dose, por exemplo, do Anita, a dose em laboratório que conseguiu o efeito é uma dose 35 vezes acima do que uma dose que uma pessoa teria
toma normalmente, ou seja, já é uma dose tóxica. Então, do ponto de vista de prevenção de usar o Anita ou a ivermectina como preventivo, as pessoas têm usado muito, infelizmente no Brasil inteiro, em Campinas também, agora menos, porque está sendo amplamente divulgado que não tem absolutamente nenhuma comprovação. Quando eu digo que não tem comprovação, não existe ninguém no mundo que torça mais do que um pneumologista pediátrico para um desses remédios ter feito. Eu torço para todos. Eu torço para a Anitta, eu torço para a ivermectina, eu torço para a hidroxicloroquina, todos. Mas se não mostrou efeito, não dá para usar, entendeu? Então, a gente espera, por isso que eu digo, eu sempre falo nas lives que eu vou falar hoje. Hoje que eu estou falando, dia 27 de outubro, é isso. Hoje não tem. Pode ser que amanhã, pode ser que hoje, às 11 horas da noite, apareça um trabalho na França que mostrou que a ivermectina foi responsável por diminuir o Covid. Tomara, eu torço para isso que ocorra. Se ocorrer isso, eu vou ser o primeiro a prescrever. Mas hoje não existem remédios preventivos. Aí tem outra coisa que é importante deixar claro, começa essa confusão e a gente acaba aproveitando para esclarecer várias coisas. Então, remédios contra a Covid, seja ivermectina, Anitta, não é para dar, eu não indico para ninguém, eu sou pneumologista pediátrico, eu não indico para nenhum paciente meu porque não tem comprovação. Ah, e a vitamina D, ela ajuda a prevenir Covid? A vitamina D, ela é extremamente importante para o funcionamento do sistema imunológico e ela é extremamente importante para o combate a infecções respiratórias, para qualquer uma. Ou seja, a vitamina D tem que estar num nível adequado, não por causa só do Covid, por causa do vírus influenza, por causa do vírus essencial respiratório, ou seja, isso sem dúvida nenhuma. A gente não está dando vitamina D por causa do Covid. Se a criança tem um déficit de vitamina D, ela tem que tomar para o sistema imunológico dela poder agir contra o coronavírus, contra o influenza, contra o vírus essencial respiratório, contra rinovírus, com vários vírus respiratórios. Então aí sim, isso já está mais do que provado. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe que isso está provado também. 15 minutos de sol por dia, sem protetor solar, é suficiente para a criança manter completamente normais os níveis de vitamina D. Aquela criança que mora em apartamento, ficou na pandemia, não desceu, não toma sol de jeito nenhum, vale sim a pena dosar e se tiver baixo, o pediatra tem que repor. Aí vai estar ajudando a prevenir Covid e várias outras infecções, tá? Então, isso sim, como preventivo. Mas é um preventivo, não assim, estou dando um remédio para prevenir. Na verdade, eu estou repondo um déficit que a criança tinha daquela vitamina. Se a criança não pode ter déficit daquela vitamina, não toma sol, não está tomando sol, está com déficit, vamos repor, né? Então, isso é importante. Legal. E em termos de prevenção, isso eu estou falando de remédio, mas é importante entender que todo o resto dos protocolos tem que ser seguidos. Então, quem viu minha live sobre a volta às aulas, sabe que eu, baseado na ciência, baseado no que o mundo provou, eu acho que as aulas têm que sim voltar, mas com todos os cuidados. Então, quando a gente fala de prevenção, é sim para usar máscara e tal. Então, hoje chega no consultório e fala assim, doutora, a criança agora está começando a ter contato com outras crianças, aí está tendo contato, mas aí como está tendo contato, a gente tirou a máscara. Oi? Como assim? Não é 8 ou 80, não é eu fico enclausurado em casa ou vai sem máscara. Não, existe um meio aí que é ir ter contato com outras crianças e ficar com a máscara, que é o que é indicado hoje. Hoje é indicado qualquer criança acima de 2 anos que vai em qualquer lugar, que vai no pediatra, que vai na escola, que vai em qualquer lugar que ela tem que usar máscara, assim como qualquer adulto. Então, isso tem que continuar, né? A máscara também é uma coisa que os pais perguntam muito, isso tem uma posição bem clara da Sociedade Brasileira de Pediatria. Acima de 2 anos, vale a pena a gente estimular e treinar a criança a usar máscara. Abaixo de 2 anos, não é nem para tentar. Então, abaixo de 2 anos, a gente fala que ela é contraindicada. Criança abaixo de 2 anos, independente de ir ou não para a escola, não é para usar máscara. Acima de 2 anos, ela tem que usar. Ela tem que usar se ela for no parquinho, brincar, e ela tem que usar se ela for para a escola. Então, todos esses protocolos a gente deve fazer de uma forma muito rígida, né? Tá. Em relação à volta... Então, é isso mesmo que eu tô aqui doida para perguntar, porque é assim, né? Olha só, a gente está aí desde março, né? Então vai 8 meses. E a criança parece que é a que mais está sofrendo, né? No sentido mesmo de
de ficar mais presa, né? Aí a gente vê os extremos também acontecendo, como você mesmo falou. Fica essa disputa também dessa questão de volta às aulas ou não volta às aulas. Então, eu queria que a gente... Nossa, já está acabando quase o tempo. Meu Deus, passa tão rápido, né? Vamos gastar um pouquinho do tempo agora. Eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso, né? Quais são as consequências, tá, para a saúde física, mental da criança, de ficar tanto tempo, né, nessa quarentena, tanto tempo longe dessa vida social? Isso tem consequência? Quais são as consequências? Tem várias consequências, Gisele, e como eu digo, várias consequências não é eu que estou vendo no consultório, não. É isso que a ciência está provando, né? Medicina a gente nunca fala na minha experiência. O que importa é que a ciência provou. Então, inúmeros trabalhos mostrando consequências de todos os tipos. Então, vamos a gente dividir em consequências físicas, mentais e pedagógicas. Vamos começar pelas físicas. As físicas, basicamente, estão levando a consequências terríveis para a criança. Na alimentação da criança, de como ela está se alimentando de uma forma errada durante a pandemia, na questão da falta de atividade física que a criança está tendo e no tempo excessivo de telas. Cada uma dessas três situações ela leva a prejuízos muito importantes para a saúde da criança. Uma alimentação que acaba não sendo tão adequada, porque a criança está o dia inteiro em casa, e aí eu tenho falado isso desde março, as crianças, desde o começo da pandemia, falavam, as crianças não estão de férias, a gente sabe que, infelizmente, não era para acontecer, mas acontece. A criança tem 15 dias de férias, vira uma bagunça, o sono, a alimentação, tudo. Ok, 15 dias no ano, mais 15, mais uma semana em julho, não era para acontecer, mas a gente sabe que acontece, ok. Uma coisa é 15 dias, mais, né, um mês no ano. Outra coisa são 7 meses no ano. Então, as consequências da alimentação desequilibrada que as crianças estão tendo, o que está sendo inevitável, e as mães sabem como é difícil disso, por mais que a gente tente orientar, tem tido consequências bem importantes para a saúde da criança. Você junta isso a uma falta de atividade física, que também é consequência do isolamento, da falta da escola, da falta dos esportes, você está juntando. E ao tempo excessivo de telas, né? A gente sabe, só para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que abaixo de 2 anos não é para ter telas. De 2 a 5 anos é para ter 1 hora de tela. De 5 a 10 anos, 2 horas de tela. E de 11 a 18 anos, 3 horas de tela. Quem está respeitando isso? Absolutamente ninguém. Ninguém. E a gente sabe, e a própria Sociedade Brasileira de Pediatria orienta, a gente tem que ter um pouco de flexibilização nessas horas de tela durante a pandemia, a gente sabe. Porque, obviamente, não dá para contar as horas de tela da escola, e a gente sabe que as telas é uma forma dela manter o contato social com os amigos, que é importante. Só que se você soma a alimentação inadequada, a falta de atividade física e as horas de tela, e muitas vezes você soma ainda também um sono inadequado, porque por mais a gente vendo com o sono, as mães brigando para ter a rotina e não consegue, a criança está indo dormir mais tarde, acordando mais tarde, acaba tendo consequências muito importantes para a saúde da criança. Consequências de diabetes, de hipertensão, tudo que a gente fala, a gente chama de síndrome pluriinflamatória, que inclui diabetes, pressão alta, aterosclerose, triglicérides, obesidade, tudo isso tem estudos mostrando que começa na infância. Então, esses 7 meses de pandemia estão levando esses índices de uma forma assustadora. Isso tem vários trabalhos mostrando. E aí vem as consequências mentais que são muito piores até do que as físicas. É inevitável. Então tem uma coisa que chama estresse tóxico, que é a gente produzir adrenalina e cortisol, que são os 2 hormônios extremamente importantes para a nossa sobrevivência. É o que faz a gente, os homens das cavernas, decidirem se iam lutar ou se eram fugir. Então, se não fosse o cortisol e a adrenalina, não estava ninguém aqui. São os hormônios mais importantes que tem. Só que eles, em excesso, levam a um prejuízo muito grande da saúde. Prejuízos a curto e a médio prazo. Ou seja, prejuízos de crianças que vão levar esse prejuízo causado por esses hormônios tóxicos durante toda a infância. E isso é inevitável que está acontecendo, essa questão do estresse tóxico em função do isolamento. Fora isso, a gente sabe que as consequências a curto prazo do estresse tóxico é transtornos do sono, irritabilidade, pior imunidade, medos.
A médio prazo, o estresse tóxico provou atraso de desenvolvimento, transtorno de ansiedade, depressão nas crianças, queda do rendimento escolar e uma vida pouco saudável ao longo da vida em função de ter sofrido estresse tóxico na infância. Se junta a isso, então, toda a parte psicológica e mental. É uma idade, nós aqui que estamos, quem está participando da live, a Gisele, eu, todos nós precisamos de contato social. As crianças, elas precisam muito mais. Elas estão numa fase de se identificar com o outro, achar o seu lugar no mundo, sim, encontrar o seu grupo, se colocar dentro de um grupo. Essa falta desse contato, aí sim está levando a vários transtornos. Isso são vários trabalhos. Transtornos como ansiedade e depressão são inúmeros os trabalhos mostrando. Às vezes, são quadros evidentes para os pais, às vezes são sutis, né? Então, aquela criança que está um pouco mais birrenta do que o normal, um pouco mais irritada do que o normal, um pouco mais triste do que o normal, isso pode ser uma depressão, uma ansiedade, e isso está aumentando demais a pandemia. Por isso que esses trabalhos científicos têm mostrado a importância de voltar para a escola, ou seja, a importância da volta ao convívio com outras crianças. Então, a gente está falando... E tem coisas que você acha que pode acontecer depois, por exemplo, assim, você até falou de alertas daquilo que a gente está vendo, né, na rotina, alimentação, estresse e tal, mas você baseado talvez em estudos, não sei, você acredita, doutor, que pode ter sequelas, por exemplo, assim, se continuar, né, sem essa vida social, se continuar sem essa aula, pode ter consequências pós-pandemia para a vida das crianças também? Sim, sim, os estudos não deixam dúvida, né? E isso daí, aí até foge até um pouco da faixa etária pediátrica, já pega até estudos feitos até em faculdades, ou seja, com alunos de faculdade. Essa falta desse convívio nessa fase, né, que vai da criança, quando começa a se entender como ser humano por volta de 2 anos de idade, durante toda a infância, até o final da adolescência, até o que a gente chama de adulto jovem, essa falta desse convívio, sem dúvida, está mostrando que um ano inteiro sem esse convívio deixa sequelas na autoestima da criança, deixa sequela na forma da criança lidar com o outro. Então, isso muda muito de faixa etária. Tem faixa etária onde a criança está aprendendo a lidar com o outro, aprendendo a dividir, né? Você tem escola, você sabe, né, tanto quanto eu, aquela fase que a criança leva o brinquedo dela e ela não quer dividir de jeito nenhum. Todo esse convívio, essa fase que a criança está perdendo, do aprender a dividir, aprender a enxergar o outro, aprender a conviver, isso sem dúvida vai ter consequências, já está tendo consequências, né? É por isso que é por isso que essas consequências fazem com que nós, pediatras, olhamos a situação e a gente fala, não é possível que está tudo aberto menos as escolas. Não é possível que a praia está aberta, o parque está aberto, o bar está aberto, o restaurante está aberto e a escola está fechada. Tem alguma inversão de valores aí. E quem vai pagar essa conta são as nossas crianças, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico. É uma conta muito alta, já está mais do que na hora. A gente vê tudo aberto e a escola fechada, é uma coisa que não cabe nenhum tipo de justificativa para isso, né? E, bom, e aí se somam, obviamente eu não vou me atrever a falar isso aqui com você coordenando, mas os prejuízos pedagógicos, né? A gente acaba vendo, como a gente estuda, vê artigos científicos, muitas vezes eles estão entremeados ali, citando os prejuízos pedagógicos, né? Da criança que não só nesse ano não absorveu o conteúdo, como perdeu o conteúdo absorvido, né? Isso eu não vou nem me atrever a falar, que você sabe muito mais disso do que eu, mas se a gente pensa em consequências físicas, mentais, psicológicas e pedagógicas, é uma conta muito alta, que a gente precisa reverter urgente. Sim. E outra coisa que eu também tenho defendido é o seguinte, vocês têm acompanhado, a gente torce, tem 10 laboratórios com a vacina na fase 3, a gente torce para todos eles, qualquer um que mostrar que tem uma vacina, que funciona, que fizer a fase 3, que publicar os trabalhos em revistas científicas, que provar, que passar pela aprovação da Anvisa, qualquer um desses laboratórios, tomara que eles cheguem e a gente consiga vacinar. Mas está muito claro que isso não vai acontecer antes de abril, maio. Então, considerar
em recomeçar, por exemplo, o ano, na situação que a gente está agora, assim, do ponto de vista pediátrico, é inconcebível. É um prejuízo muito grande para nossas crianças. Né? Eu, eu, eu até falaria assim, se a gente tivesse certeza, olha, a vacina, dia 10 de janeiro, os 200 milhões de brasileiros estão vacinados. Talvez a gente até considerasse, assim, ok, esperou até agora, espera mais um pouco, porque aí começa a dar. Agora, a gente sabe que isso não vai acontecer, então não começar a retomar agora e cogitar, como tem muita gente cogitando em começar o ano no online, não vai dar certo. Para as nossas crianças é uma conta muito alta, muito alta. Sim. E é o que a gente vê às vezes, né? As pessoas justamente dando essa desculpa, por que retornar agora, sendo que já está no final do ano, né? Mas aí pedagogicamente falando, né? E emocionalmente falando de tudo aquilo que a criança já passou, qualquer tempo é tempo. Exatamente. E é necessário essa retomada, Exatamente. né? Porque senão a gente só vai aumentando os prejuízos. Mas, ó, vou fazer uma perguntinha que acabou de aparecer aqui, porque também já vai dar o nosso tempo, né? E já vai encerrar. Mas a mamãe mandou aqui uma pergunta assim: o senhor é a favor da vacina obrigatória? Eu não acho, eu não sou a favor da vacina obrigatória. Na verdade, eu acho que a vacina ela é tão importante na vida das pessoas. A gente estuda vacina, né? Minha especialidade na Unicamp pegava as 3 especialidades: pneumologia, alergia e imunologia. Então, as vacinas é uma coisa que eu estudo. E eu, na verdade, sou apaixonado por vacinas. Eu acho que vacina, sem dúvida nenhuma, posso falar, é a maior descoberta da medicina, maior que qualquer outra, maior que antibiótico, maior que qualquer outra. Então, assim, a vacina não é para ser obrigatória, a vacina é para a gente mostrar os benefícios e mostrar que funciona e mostrar da importância da vacina. Tem circulado uma quantidade de informação absurda, né? Um vídeo comparando os efeitos colaterais da vacina com o benefício. São coisas completamente absurdas. Quando vocês escutam um vídeo desse, pelo amor de Deus, não repassa antes de checar quem que está falando aquilo. Sim. Porque começa a transmitir, não, porque a vacina vai ter mais efeitos colaterais do que o benefício. Isso é um absurdo. Nenhuma vacina é aprovada se o seu uso vai ser maior risco do que o benefício. Eu vou aproveitar esse um minutinho. Eu quero deixar claro, por exemplo, a vacina da poliomielite, na época da gotinha, porque agora tem a vacina que é injetável. Vamos pensar na época da gotinha. A vacina da poliomielite ela é causada com vírus inativado. É um vírus vivo inativado. A gente sabe que uma criança, em 1 milhão de crianças que recebesse essa dose, poderia ter poliomielite pela vacina. Não tem nada mais trágico do que imaginar uma criança normal que tomou a vacina e ficou paralítica. Certo? Certo. Só que na época, sempre quando foi feito porque sabia que a chance da criança ter paralisia, se ela não tomasse, era infinitamente maior do que tomar. Então a gente sabe que aquele caso especificamente poderia ter tido pólio vacinal, poderia, mas a chance de ter poliomielite não tomando a vacina era muito maior. Então, nenhuma vacina vai ser aprovada, nenhuma vacina vai conseguir publicar um trabalho se ela não provar que o benefício de tomar é muito maior do que qualquer malefício, né? Então eu não acho que tem que ser obrigatório, eu acho que a função, gente, nós estamos no século XXI, a gente tem toda essa tecnologia, Gisele, que você sabe usar de uma forma brilhante, para divulgar de por que deve tomar, por que é importante, por que as pessoas têm que se vacinar, né? E isso serve para tudo, né? Não tem nada mais triste para um pediatra do que ver uma criança morrer de sarampo, uma doença que já estava erradicada, e porque começa essa corrente anti-vacinas, deixam de fazer e volta a morrer criança de sarampo. Isso não tem sentido. Então é uma questão da gente explicar a importância da vacina. Doutor, vai encerrar o nosso tempo aqui. Que pena! Muito curto. Ai, foi muito rápido, né? Muito curto. Vamos ter que marcar mais um, acho que só para falar sobre vacina, hein? Vamos. Porque eu acho que é um assunto que também está trazendo bastante medo, bastante dúvidas. E eu sou a favor do esclarecimento, eu sou a favor do conhecimento, né? Parabéns. Porque eu acho que isso alivia bastante a gente. Doutor, e você está fazendo obrigada. Um trabalho fantástico com isso. Parabéns pelo trabalho. Tá. Parabéns. Obrigada. E espero que a gente possa fazer outras lives juntas, né, para você trazer mais informações para nós. Adorei o convite, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Fico à disposição para outras. É um prazer. Eu adoro divulgar esse conhecimento e esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Foi um enorme prazer, Gisele.
Muito obrigado. Isso. E quem quiser mais informações, acesse lá a página dele, porque realmente as lives dele são ótimas, né? Então, obrigada, tá, doutor?